Pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos na live da Genco. Novamente aqui com vocês, eu sou o Alan, atendente do SAC, analista químico aqui do laboratório. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oxidação de choque na piscina. Antes disso, eu queria comentar com vocês aqui sobre os brindes da Genco, que mantendo o ritmo aí das nossas lives, nós teremos hoje também. Primeiro de tudo, para vocês participarem desse sorteio, vocês vão precisar comentar no post do Instagram, eu quero ganhar. Então, por favor, todos que quiserem participar do sorteio, postem aí nos comentários da live, eu quero ganhar. Dessa forma, o nosso marketing aqui vai conseguir fazer o sorteio e vocês vão estar concorrendo aos kits. O que nós temos no kit dessa vez? Ele vai ser composto pelas edições das revistas da Genco. Nós colocamos 4 edições aqui para vocês. Nós temos também o boné e a camiseta da Genco. Vocês podem ver aqui. Também vocês vão levar uma máscara de proteção da Genco. Lembrando aí sempre andar de máscara devido à situação do coronavírus. E também a caneta e o bloco de notas. Dentro desse brinde, nós vamos ter aí 2 novidades. Quais são? Nós vamos ter uma pochete da Genco e também um novo brinde que nós estamos oferecendo para vocês, que será a mochila da Genco. Só reforçando, se vocês quiserem ganhar todos esses brindes, por favor comentem no post da live, tá? Não se esqueçam, comentem eu quero ganhar, senão vocês não vão conseguir participar. Tá? Bem, vamos então começar aqui conversando um pouquinho sobre a oxidação na piscina. Mas quando a gente fala oxidação, primeiro a gente precisa entender o que é a oxidação, para que essa oxidação serve, o que ela vai eliminar, por que eu preciso realizar isso dentro da piscina e como que eu vou fazer isso, qual produto que pode ser utilizado, o que eu não posso utilizar. Então, basicamente, a oxidação ela consiste em eliminar matéria orgânica de dentro da piscina. Tá, matéria orgânica de dentro da piscina, ok. Da onde isso vem? Como que isso surge dentro da piscina? Muitas vezes não, geralmente a gente utiliza a piscina e vai acabar suando no processo de brincar ali dentro, seja a pessoa que está nadando na prática da natação ou só mesmo utilizando de forma lúdica, nós tendemos a suar, nós tendemos a ter ali secreções dentro da piscina. Dessa forma, esses compostos vão se acumulando dentro da água e, consequentemente, pode gerar alguns problemas. Esses problemas, consequentemente, vão influenciar no meu consumo de cloro. É onde entra a necessidade de eu realizar oxidações periódicas ou até mesmo uma vez por semana, conforme a necessidade e a característica, é claro, da sua piscina. Também, muitas vezes, a falta de oxidação ela vai levar aí a alguns outros problemas. Por exemplo, além do aumento da demanda, o cloro residual, que seria o cloro livre, ele vai automaticamente se combinar com esses compostos nitrogenados, que são oriundos do nosso suor e urina, causando ali aquele forte odor de cloro no ar, então, que seriam as chamadas cloraminas. Tá? Quando a gente atinge uma certa concentração de cloraminas dentro da piscina, chega a ficar insuportável o cheiro. É muito forte e aí é onde entra a minha necessidade de eliminar esses compostos e, consequentemente, eliminar essa formação, a formação desse composto. Tá?
Outra coisa, o acúmulo de poluição também de origem orgânica, ele vai servir automaticamente para alimentar bactérias. Ele vai causar automaticamente aí uma água turva também, né? E se a gente não cuidar, fatalmente eu vou incorrer naquela situação de uma água extremamente viscosa, né? Extremamente desagradável ao tato e ao uso da própria piscina em si. Tá? Além disso, se eu tiver um alto índice de cloraminas devido a essa falta de oxidação, automaticamente eu posso sentir coceira na pele, irritação, até mesmo numa situação mais grave, uma possível queda de pelos. Tá? Então, a oxidação de choque ela é realizada com o intuito de eliminar matéria orgânica de dentro da piscina. Tá? Essa é a ideia principal da oxidação de choque. Então, sempre que eu pensar, utilizei a piscina lá durante todo o dia, fiz uma festa na piscina, tenho que fazer tenho que realizar uma oxidação de choque, é interessante realizar essa oxidação, tá? Por quê? Automaticamente eu vou prevenir e evitar que esses compostos se formem novamente e eu ocorra em problemas dentro da minha piscina. Eu estou prevenindo para que não ocorra nenhum tipo de problema nesse aspecto, tá? Basicamente é isso. Porém, o que eu posso utilizar aí para fazer essa eliminação? Geralmente o pessoal acaba utilizando cloro ou algum outro composto oxidante. A gente tem que lembrar também que nem todo desinfetante é oxidante e nem todo oxidante é um desinfetante. No caso do cloro, especificamente, eu tenho essas duas ações. Ele tem o poder tanto de desinfetar a água da piscina, quanto oxidar a água da piscina. Tá? Quando eu realizo esses processos dentro da água, juntamente com o cloro, ele vai ter que fazer essas duas funções. Ou seja, quando eu adicionar uma grande concentração de cloro dentro da piscina, ele automaticamente vai se combinar com toda essa matéria orgânica, ele vai formar uma alta concentração de cloraminas para só depois ele conseguir eliminar por completo isso. Então, sempre que a gente utiliza cloro para fazer o processo de oxidação, fatalmente primeiro eu tenho uma formação elevada de cloraminas para depois eu conseguir eliminar. Então, por isso que a gente geralmente indica, quando realizar esse processo com cloro, evitar a utilização dela por alguns dias, por algum tempo, na verdade, ou no dia seguinte, por conta que é para cair mesmo esse residual e dar tempo dela formar, consumir toda a matéria orgânica que está depositada lá. Com isso, eu faço essa eliminação e aí consigo retornar. Aí vocês vão me perguntar assim, Alan, muitas vezes eu fiz esse processo de oxidação com o próprio cloro e depois eu não notei residual de cloro dentro da minha piscina. Vamos pensar que o cloro ele vai fazer o processo de desinfecção, ele vai oxidar toda a matéria orgânica e ele ainda precisa manter residual de cloro dentro da sua água. Então, se eu tenho uma demanda muito alta de cloro dentro da piscina, dependendo da concentração que eu utilizei, ou dependendo da quantidade em gramas que eu utilizei do cloro, automaticamente ele vai ser consumido por essa demanda. Ele vai conseguir fazer o processo de desinfecção, ele vai conseguir fazer o processo de oxidação, porém, talvez ele não consiga manter ali residual de cloro livre, porque ele foi totalmente consumido nessas duas primeiras etapas. Tá? Então, isso acontece, pessoal, em simultâneo. Tá? É automaticamente. Quando você adiciona o produto na água, ele inicia o processo de desinfecção e oxidação. E ele vai se combinando ali até que ele consiga eliminar por completo. Eliminar por completo a matéria orgânica. Tá? Ok? Deixa só um segundo. Teve uma pergunta aqui do Daniel Piscina. Pode fazer oxidação com dicloro? Pode ser realizado. É um processo também que o pessoal utiliza, mas em via de regra a gente costuma indicar fazer com o hipoclorito de cálcio ou, no caso dos produtos da Genco,
a gente indica realizar com supertratamento semanal. A vantagem do supertratamento semanal é que, por exemplo, eu não preciso interditar a minha piscina. Automaticamente, após 15 minutos, que é o tempo de ação do produto, eu consigo liberar essa piscina para utilização e você consegue ficar mais tranquilo. É claro, existem situações que só o supertratamento semanal não vai ser suficiente. Muitas vezes você precisa, a pessoa opta mesmo por utilizar o cloro. Caso você opte, é aquela situação que eu comentei. Você automaticamente vai precisar interditar a piscina. Teve mais uma. Posso oxidar metais presentes na água da piscina usando o sequestrante de metais juntamente com o peróxido em piscinas. Olha, como é um sequestrante de metais, pelo menos o da Genco, a gente quando utiliza ele em contato com o cloro, a gente pede para manter o residual de 1 ppm. Como geralmente os sequestrantes de metais eles têm por base ácidos orgânicos, e se eu utilizar peróxido, automaticamente eu vou oxidar matéria orgânica, dependendo, você pode ter um outro tipo de reação aqui e acabar degradando o seu sequestrante de metais. E automaticamente você vai perder a função dele. Então não seria interessante. Recomendo que, se você optar por utilizar dessa forma, conheça um pouquinho mais sobre o peróxido. Verifique até com o fabricante dele se pode ser utilizado em conjunto. Em via de regra, como eu falei, se a gente for tratar do GenQuest, por exemplo, a gente indica utilizar com residual de cloro em 1 ppm. Tá? Aqui o Cosme perguntou para nós como oxidar piscina de vinil. Vamos lá. Cosme, geralmente piscina de vinil a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior com ela, ou piscina de fibra também. Por características, a gente não pode elevar muito a concentração de cloro nessa piscina, porque senão você pode acabar manchando ali o revestimento de vinil. Então, consequentemente, quando você for realizar uma oxidação, houver a necessidade de realizar essa oxidação, como eu disse, dê preferência ao ao supertratamento semanal. Tá? Ele vai fazer o processo de eliminar essa matéria orgânica e, consequentemente, não vai ali ocasionar problemas na sua piscina. É claro, Cosme, evite aí dela alcançar um estágio de esverdeamento por algas, tá? Porque senão vai acabar sendo mais difícil de você conseguir eliminar, a demanda também vai ficar mais alta. Você vai precisar de trabalhar com muitos produtos para conseguir fazer essa correção. Tudo bem? Então, preferencialmente, utilizar o supertratamento semanal na sua piscina, quando houver a necessidade de oxidação. Lembrando, supertratamento semanal ele é um produto oxidante. Ele não tem capacidade desinfetante. Então, logo depois da adição do produto na água, você vai fazer ação, dependendo da situação, você pode conciliar ele com o uso do Genfloc, que é o clarificante auxiliar de filtração, mantenha o processo de filtração e você vai adicionar a dosagem regular de cloro na sua piscina. Dessa forma você consegue manter e evita aí qualquer problema, tá? Então, frisando novamente, lembre-se sempre, supertratamento semanal, ele é um oxidante, não é um desinfetante e oxidante, tá? Então, você pode até pensar em fazer uma pergunta agora para mim assim: Alan, posso tratar a piscina apenas com supertratamento semanal? Não é o recomendado. Você vai manter a piscina livre de matéria orgânica, mas isso não quer dizer que a sua água está segura no sentido de bactérias e micro-organismos, tá? Então, não pode ser utilizado apenas o supertratamento semanal. Sempre que você utilizar o supertratamento semanal na sequência, dose um sanitizante, que nós chamamos, que seria, no caso, o cloro. Então, pode ser o Pultrat, cloro granulado, Genclor, cloro granulado, o LE3 em 1, ou até mesmo quem trata a piscina com as pastilhas multiplação, ou Genclor T200. Temos mais uma pergunta aqui. Como faz cloração de choque? Sou novo no ramo. A cloração de choque que a gente comenta, sempre ou supercloração ou oxidação, geralmente é uma adição de grande quantidade de cloro. Em via de regra, quando a gente
indica esse processo, a gente pede para adicionar cerca de 10 a 20 ppm de cloro livre dentro da água. A pessoa vai realizar esse processo, dependendo da piscina, dependendo da condição que a piscina esteja, vai automaticamente aumentar essa concentração de residual de cloro, elevando aí acima de 10 ppm. Nessa condição, a gente indica não utilizar a piscina, tá? Aguarda mesmo o processo de oxidação ocorrer de forma ali tranquila e, na sequência, no dia seguinte, provavelmente, faça a análise do residual de cloro e verifique como está a condição da piscina. Se houver caído para a faixa ideal, que a gente indica de 2 a 4 ppm, aí a piscina está livre para uso, você pode utilizar. Se for uma situação que havia muitas algas e, consequentemente, houve decantação por conta da cloração e do uso do Genfloc clarificante, automaticamente faça o processo de aspiração drenando, faça a reposição de água dentro da piscina, corrige os parâmetros caso haja necessidade e a sua piscina está pronta para utilização. Tá? Em via de regra, a oxidação de choque ela é necessária, como eu disse, sempre que houver algum evento em larga escala na piscina ou, por exemplo, situações de chuva também é recorrente. Nós ultimamente temos recebido bastante questões no saque da região sul, que estava chovendo um pouco na região, em algumas cidades específicas, e o pessoal estava reclamando que a piscina estava esverdeando com muita facilidade, não estava conseguindo manter um residual de cloro legal, e quando passava assim 2 dias, automaticamente chovia, a piscina acabava ficando verde novamente. O que a gente indicou? Fazer o processo de oxidação de choque com pultrate ou com supertratamento semanal, diminuir essa demanda de cloro e trabalhar também com as pastilhas para manter uma cloração ali automática e mais contínua dentro da piscina. Alan, tudo isso vai evitar que aconteça um possível esverdeamento? Se você tratar corretamente, sim, tá? Você vai conseguir segurar por mais tempo aí essa situação do esverdeamento. Mas não quer dizer que não possa ocorrer. O Paulo Piscina. A cloração de choque é mais eficiente que a algicida? Paulo, depende. Tá? Muitas vezes a pessoa que está com uma concentração de algas muito elevada na piscina, ela opta por utilizar uma algicida de choque. Nós temos que pensar que quando a gente faz a oxidação de choque, a gente tem que pensar que quando a gente utiliza o algicida de choque para eliminar algas, né, a gente está eliminando algas, porque o nome dele já diz, é um algicida. Ele automaticamente vai eliminar algas. Porém, dentro desse processo da formação de algas, eu também tive a formação de outros micro-organismos ali dentro. E o meu algicida ele não é capaz de eliminar. Então, automaticamente, sempre que eu utilizar o algicida, na sequência depois eu recomendo que você utilize o super tratamento semanal e faça uma dosagem regular de cloro, tá? Espaçando aí aquelas 12 horas que a gente indica para a utilização do algicida de choque com cloro, para você conseguir fazer essa água retornar de forma segura e tranquila. O algicida vai eliminar as algas, o supertratamento semanal vai diminuir a demanda e o cloro vai entrar apenas como sanitizante. Temos mais uma pergunta. O Tonico Piscineiro me perguntou: posso fazer uma supercloração e jogar Genpool para eliminar as algas? Tonico, vamos pensar assim. Se eu fiz uma cloração, automaticamente eu eliminei as algas, porque eu matei a alga com a supercloração. Eu posso até jogar o Genpool, mas nesse caso seria mais um desperdício de produto, porque eu já consegui eliminar através da cloração, tá? Então, se você opte um ou outro, se você fizer com o Genpool, elimine as algas primeiro e depois faça só a supercloração para diminuir a demanda. Agora, se você fez direto com o cloro, uma supercloração, não tem a necessidade de entrar com o Genpool depois na sequência, tá? Se você optar dessa forma, como eu disse, faça com Genpool e depois só diminua a demanda de cloro da piscina com
a própria supercloração. Tudo bem? O Marcos perguntou sobre cloraminas. Né? Deixa eu só ler aqui a pergunta dele. Só um minutinho. Fale um pouco sobre cloraminas, como elas se manifestam na piscina. Bem, Marcos, como eu falei lá no início, as cloraminas elas são provenientes de compostos nitrogenados. Da onde vai vir esse composto nitrogenado principalmente? Das secreções do nosso corpo quando a gente está fazendo atividade de natação, principalmente. Então, ou seja, eles são o suor do nosso corpo, urinas, por exemplo, muitas vezes até produtos que a gente utiliza também no nosso corpo, seja ele bronzeador, protetor solar, outros produtos aí que a mulherada também gosta de utilizar nos cabelos para proteger um pouco mais quando elas vão ali utilizar a piscina, automaticamente isso tudo se torna matéria orgânica e dentre eles podem haver compostos nitrogenados. Tá? Automaticamente o meu residual de cloro livre que eu tenho lá na piscina tende a reagir com esses compostos. Quando eles reagem, eles formam as chamadas cloraminas, que dá aquele cheiro forte de cloro, que geralmente o pessoal sempre chega no local e fala assim, meu Deus, jogaram muito cloro dentro dessa piscina, tá um cheiro insuportável. Não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Nós estamos ali com uma insuficiência de cloração por conta que o cloro livre está sendo combinado com essas cloraminas, para depois elas serem eliminadas consequentemente. Isso só vai acontecer de serem eliminadas se a minha concentração de cloro livre for maior do que a minha concentração de compostos nitrogenados e, consequentemente, de cloraminas combinadas, de cloro combinado ali dentro da piscina. Automaticamente, se a minha concentração de cloro é maior, eu consigo eliminar, consequentemente, essas cloraminas e a piscina tende a retornar ao cheiro comum, eliminando aquele cheiro forte de cloro, tá? Deixa eu ver aqui mais uma outra pergunta. Qual a consequência da supercloração? De primeiro momento, a consequência principal, se eu tiver uma situação apenas de alta demanda de cloro, em que eu doso cloro hoje e o meu cloro já está zerado e no dia seguinte eu preciso dosar de novo, é uma diminuição dessa demanda automático. Então, se eu fizer uma supercloração ou uma oxidação com supertratamento semanal, automaticamente eu vou diminuir essa demanda de cloro, que seria aquela situação, quanto de cloro que a piscina precisa para conseguir se manter por mais tempo, dentro com um residual de cloro legal. Então, automaticamente, quando eu faço uma supercloração ou uma oxidação de choque com supertratamento semanal, eu reduzo essa demanda. Eu vou automaticamente regular a dosagem de cloro, diminuindo ela para conseguir manter por mais tempo. Se eu não faço uma oxidação regular ali na minha piscina, fatalmente vai chegar uma hora que eu vou estar dosando muito cloro na piscina e eu vou notar que a piscina não consegue se manter, não consegue manter o residual de cloro por muito tempo. Então essa seria uma das consequências. Automaticamente, uma outra consequência é que eu consigo ali ter uma piscina, um ambiente mais seguro para ela, dependendo aí da situação. Vamos ver. Tratamento semanal substitui o tratamento de choque? Pereira Weber. Quando você diz tratamento de choque, você considera também como oxidação de choque, Pereira? Se sim, o supertratamento semanal, se você fizer de forma regular, sempre mantendo, por exemplo, a sua piscina ela está sempre regulada. Você sempre vem mantendo ali o residual de cloro e aí uma vez por semana você decide utilizar o supertratamento semanal. Ok, tá certo, ali dependendo da piscina. Agora, se é uma piscina que tem muito uso, por exemplo, eu uso ela o dia inteiro hoje, consequentemente eu vou utilizar amanhã também, eu preciso aumentar essa frequência de oxidação com supertratamento semanal, ou às vezes até mesmo com o próprio cloro, dependendo. Tá? Se você considera tratamento de choque sem dar oxidação de choque, com supertratamento semanal ou com o próprio cloro, vai depender aí da frequência de uso da sua piscina e a frequência de necessidade dessa supercloração ou oxidação com o supertratamento semanal. Temos mais uma pergunta. O produto tratamento semanal Genco, ele faz o mesmo efeito instantâneo do peróxido líquido?
Depende, Monteiro, não sei te dizer qual que é o efeito instantâneo, mas de forma que o supertratamento semanal, diferentemente do peróxido, a gente tem algumas restrições para o uso do peróxido, tanto que a gente não utiliza peróxido de hidrogênio ali dentro das nossas piscinas, não recomendamos também, em via de regra. O supertratamento semanal, quando utilizado, o tempo de ação dele dentro da piscina é de cerca de 15 minutos. Então, você vai dosar ele na piscina e é quase que instantâneo também a ação, no processo de eliminação dessa matéria orgânica ali presente. Nesse sentido de ação e de tempo de ação, sim, ele seria instantâneo. Temos mais uma pergunta. O que fazer quando a piscina está com os parâmetros tudo certo, mas não para cloro na água? Já coloquei 2 quilos um dia e no outro já está zerado. Já há várias semanas assim. É o Davi Aguinaldo. Davi, aqui você não me passou o volume da piscina, mas dependendo da situação, pela característica do que você está me passando, eu não sei como que está também as condições aí do clima da região. Isso também acaba influenciando na demanda de cloro. Digamos que, por exemplo, seja uma região que está chovendo muito, conforme eu comentei em alguns casos aqui que a gente já pegou no sul do estado. Se for uma região que está chovendo bastante, está caindo muita água aí da chuva dentro da piscina, eu recomendo que você faça uma oxidação com supertratamento semanal. Para eliminar a matéria orgânica e deixar o cloro apenas para manter o residual e fazer o processo de desinfecção. Tira essa segunda função do cloro, que seria o processo de oxidação. Deixa ele só com o processo de desinfecção e a capacidade de manter o residual. Faz com o próprio supertratamento semanal. Vamos lá. O Fabiano aqui perguntou sobre o rejunte se desfazendo. Fabiano, vou te ajudar, foge um pouquinho aqui do nosso tema, mas eu vou te dar uma ajuda. Verifique a dureza cálcica da sua piscina, tá? Verifica se ela não está com a dureza cálcica baixa por muito tempo. Automaticamente, também aí, juntamente com uma desregulagem dos parâmetros de pH e alcalinidade. Tudo isso conciliado vai fazer com que a água da piscina ela se torne mais agressiva da parte que se refere à parte cálcica da água, por exemplo, as pastilhas, o rejunte. A água vai buscar cálcio de algum lugar, então ela vai atacar ali onde ela encontrar cálcio. Automaticamente pode ser que esse rejunte esteja caindo por conta dessa situação de dureza cálcica baixa, tá? Temos mais uma pergunta, que é da Cibele. Quando a água está verde com espuma na superfície, qual a sequência ideal do tratamento? Cibele, primeiro de tudo, verifica se os seus parâmetros de pH e alcalinidade estão na faixa ideal. Geralmente, a água com espuma e verde já é um indicativo de algas. Tá? Dependendo da condição da água, pode ser que seu pH esteja um pouquinho mais alto também, dependendo da situação. Então, nesse caso, faz o processo de oxidação. Pode ser utilizar o pultrate clorogranulado para fazer esse processo de oxidação juntamente com a utilização do Genfloc e mantenha em conjunto o processo de filtração. Tá? Mantenha aí tempo suficiente para toda a água da sua piscina passar pelo filtro e automaticamente você vai notar que essa situação de esverdeamento vai diminuir. Mas assim, toma cuidado no sentido da adição do cloro na piscina. É uma quantidade um pouquinho mais alta, então evita aí a utilização, tudo bem? Vamos lá. O Tanuri Vanucci perguntou: qual a proporção por metro cúbico do supertratamento semanal? Nesse caso aqui, a gente recomenda 40 metros cúbicos de água
Então, 40 mil litros, 400 gramas do produto. Então, a cada 10 metros cúbicos, eu vou ter 100 gramas do produto, tá? Só para vocês terem uma ideia da proporção. O Fábio Martins Ferreira mandou aqui para nós: cara, minha piscina ficou opaca, tentei de tudo, o que fazer? Fábio, primeiro de tudo a gente tem que entender por que ela está ficando opaca, no sentido se é uma desregulagem de parâmetros, se é uma falta de produto ali que está sendo adicionada, se é às vezes apenas uma filtração ineficiente que está acontecendo na piscina e consequentemente você vai ter essa situação de opacidade. Ou até mesmo uma alcalinidade alta também pode causar essa opacidade. Tá? Então teria que primeiro verificar esses pontos para a gente conseguir corrigir e depois atuar em cima. Tá? Se for o caso, Fábio, até tomo a liberdade aqui de pedir para que você encaminhe para nós, via saque, os parâmetros da piscina. E aí a gente consegue auxiliar você da melhor forma possível através do saque. Tá? Mas de um primeiro momento a gente teria que avaliar todas as situações aí dentro da sua piscina para depois a gente fazer essa correção. Mas de um primeiro momento, água opaca, que fica opaca, dependendo, utiliza o super tratamento semanal, põe a piscina para fazer o processo de filtração e vamos acompanhar e ver como que ela responde. Tá? Vamos lá. Então, dando sequência aqui, a oxidação de choque, seja ela, como eu disse, com o super tratamento semanal ou com a escolha do próprio cloro, ela se faz necessária em situações de muito uso, muita chuva, né, condições extremas aí da piscina. Então, sempre no final de dia, principalmente de um uso intenso, é necessário fazer esse processo de oxidação. Tá? Por exemplo, eu fiz uma festa hoje, a piscina ao final do dia ela pode não estar verde, né? Não chega a estar verde, mas ela está opaca, a cor da água ela está sem brilho, a água está sem vida. Faça o processo de oxidação, põe a piscina para filtrar, automaticamente você vai perceber que no dia seguinte a piscina já vai ter voltado ao normal, porque você eliminou ali todo o processo, toda a matéria orgânica presente ali na água. Tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tá? Bom, seguindo aqui, quando a gente deve manter os processos de oxidação dentro da água, tá? A gente sempre recomenda na Genco no início ou reinício de tratamento. Como assim, início ou reinício de tratamento? Digamos que eu enchi a minha piscina é nova, eu comprei água, enchi a minha piscina, quero utilizar. Nesse caso, a gente indica fazer uma oxidação para eliminar qualquer micro-organismo que tenha ali dentro. Ou até mesmo algas, dependendo da fonte de água que você utilizou. Seja ela água de poço, a gente já pegou situações aqui na própria Genco que era água de rio que a pessoa utilizava, água do riacho, e vinha com uma concentração alta de metais e tudo mais. Então, para a gente conseguir eliminar essas condições, a gente indica fazer o processo de oxidação. Nesses casos, principalmente, a gente indica fazer a oxidação com pultrate e cloro granulado. Tudo bem? Então, sempre no início ou reinício, faça um tratamento de choque dentro da água da piscina. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais uma questão aqui. Perguntaram para nós se fazer a oxidação ajuda o ARP. O ARP nada mais é que o potencial de oxirredução da água. Então, se a gente for pensar que eu eliminei compostos que vão consumir ali cloro, que consequentemente ele aumenta o ARP da água quando eu adiciono meu composto clorado a esse corpo d'água, então sim, o processo de oxidação ele vai auxiliar sim no aumento do ARP. Por quê? Ele está eliminando algo que consome a minha capacidade de desinfecção. Então ele consome matéria orgânica
e deixa o cloro livre apenas para fazer o processo de proteção e desinfecção. Automaticamente, quando eu elimino essa matéria orgânica, que ela se combina facilmente ali com o cloro, eu tenho uma melhora no meu ORP. É claro, o ORP ele tende a cair aí dependendo da situação e dependendo do uso também da piscina. Possa ser que no momento da adição você tenha um ORP numa faixa considerada como ideal, de 650 mV, mas automaticamente depois do uso ou em decorrência de alguma situação dentro da piscina, ele pode cair. Mas esse ORP dentro da faixa ideal é uma garantia para o piscineiro que a água está segura. Então, que os processos ali dentro de desinfecção e eliminação dos micro-organismos estão eficientes. Tá? Então, sim, ele vai acabar auxiliando no ORP. Após muito uso, só oxidação resolve, não precisa acompanhar decantação, é o Alexandre Lopes. Alexandre, eu vou te responder que depende. Quem vai observar se a piscina está necessitando de um processo de decantação, dependendo aí da utilização, é você. Muitas vezes, quando a gente faz o processo de oxidação, a gente automaticamente já adiciona o Genfloc, que é o clarificante da Genco. Então, nesse processo de filtração, o Genfloc vai ser responsável apenas por aglomerar partículas. Ele vai aglomerar essas partículas e, consequentemente, ele vai reter ali no filtro. Se a partícula for um pouco mais densa, ela tende a decantar na piscina. Ela decantando, faça o processo de aspiração drenando. Muitas vezes acontece do filtro já conseguir reter tudo que precisava. E aí, automaticamente, você não necessita fazer o processo de decantação por completo. Tudo bem? Apenas esse processo da filtração já vai ser suficiente. Mas isso vai depender aí da condição que a piscina se encontra. Se tiver extremamente ruim, ou porque a piscina ultrapassou a carga de banhistas ali, porque a gente sabe, dependendo da situação, a gente dá uma festa na piscina e era para entrar 10 pessoas, acaba entrando 20. Automaticamente ultrapassou a carga que a piscina ali suportava e aí ela vai esverdear mais rapidamente e, consequentemente, pode haver uma necessidade maior de decantação dependendo da situação. Mas, em via de regra, já é suficiente o processo de oxidação juntamente com o Genfloc. Tratamento semanal é usado antes ou depois do uso da piscina? Tunico piscineiro. Tunico, em via de regra, a gente indica aí para a piscina residencial o uso pelo menos uma vez por semana. Isso pode ser antes ou depois. Em via de regra, a gente manda depois, para auxiliar já aqui na eliminação mesmo de matéria orgânica. Então, por exemplo, a pessoa utiliza a piscina pouco na semana, geralmente ela costuma usar mais aos finais de semana. Nesse final de semana, a gente recomenda entrar com super tratamento semanal, por exemplo, tá? Dependendo da situação aí. Se a areia do filtro não estiver boa, pode ocorrer de a piscina, mesmo com os produtos colocados adequadamente, não conseguir cristalizar a água? É o Antônio Albi. Antônio, boa pergunta. É uma coisa que o pessoal não se atenta muito. Não adianta eu adicionar produtos dentro da piscina se o meu sistema de filtração não está eficiente, não está funcionando legal. Basicamente, se eu não tenho uma filtração legal ali dentro da piscina, os meus processos, mesmo com a adição de produtos químicos, eles não vão ser eficientes. Então, digamos que a filtração é um processo vital para o funcionamento da sua piscina. Se o filtro, ou consequentemente a areia do filtro, não está funcionando de forma eficiente, automaticamente você vai ter problema assim e não vai conseguir clarear a água. Tem mais uma pergunta do Daniel. Quando fazemos uma oxidação com hipoclorito de cálcio, sabemos que ele se decompõe mais rápido. Como fazer uma oxidação com hipoclorito de cálcio sem perder o cloro frente à luz solar? Daniel Piscinas. Daniel, vamos pensar assim, o hipoclorito de cálcio ele já é um composto, ele é considerado um cloro inorgânico, então ele não contém estabilizante na forma dele, automaticamente ele vai ter uma perda aí maior por conta da ação dos raios solares, tá? Isso é uma situação comum e não vai mudar. O que geralmente a gente indica lá no saque da Genco quando
esse tipo de situação acontece, a gente indica intercalar, por exemplo, entre o Genclor, cloro granulado, e o hipoclorito de cálcio. Por quê? Quando eu utilizo o Genclor, cloro granulado, ele contém um estabilizante na formulação dele. Automaticamente, ele vai elevar um pouquinho da concentração do estabilizante dentro da piscina, e quando automaticamente eu entrar com o hipoclorito de cálcio na água, ele vai fazer o processo de proteção por conta do estabilizante que está lá presente dentro da minha piscina. Então, aquele estabilizante do Genclor cloro granulado automaticamente vai fazer esse processo de proteção do Pultrat cloro granulado, que é a base de hipoclorito. Automaticamente eu tenho uma perda menor de residual de cloro por conta da ação dos raios solares, por conta dessa adição por conta do uso do Genclor, e ele manteve ali automaticamente um residual de estabilizante dentro da piscina. Tudo bem? Então, se você optar, intercale entre os cloros, para você conseguir sempre manter essa dinâmica entre um e outro. Como tirar tipo de um óleo ou gordura que fica em cima da água? É a Tanuri vanucci. Nesse caso, o super tratamento semanal ele consegue eliminar essa oleosidade presente aí na água. Lembrando que geralmente quando a gente tem essa situação de oleosidade na piscina, ela tende a ir para a borda, né, da própria piscina. Então é necessário esfregar a borda com limpa-borda Genco, preferencialmente. E para a gente conseguir eliminar de primeiro momento esses depósitos que estão impregnados ali na nossa piscina, e aí sim eu entro com um processo de oxidação de choque para eliminar essa gordura de uma vez por todas, tá? Lembrando que se eu entrar com a oxidação, mantenha a filtração ativa. Tem mais uma pergunta aqui, só pegar para vocês. Pode usar o super tratamento semanal, mesmo tendo 3 ppm de cloro, ele não vai consumir todo o cloro como acontece com o peróxido? Nesse caso, não. Ele não vai causar aí uma competição por conta do uso, tá? Ele não chega a ser tão agressivo assim. Vai ter uma pequena influência, mas nada que consuma de uma única vez, tá? Conforme pode acontecer com o peróxido. Então pode ficar tranquilo, pode ser utilizado sim. Até porque a gente, como disse, a gente sempre recomenda utilizar o super tratamento semanal e na sequência já adicionar também aí a dosagem regular de cloro na sua piscina, tá bom? Então, dando sequência aqui na continuidade, geralmente, gente, uma falha nossa, de modo geral, quando a gente esquece mesmo de tratar a piscina. Então, assim, muitas vezes o pessoal liga para nós no saque e pergunta: fiquei 3 dias, 4, 5 dias sem tratar a minha piscina, fui adicionar cloro agora na água e o cloro não aparece. Se a gente for pensar que a gente ficou 5 dias sem adicionar cloro ali na água da piscina, dentro desse período vai ter formação de micro-organismos, porque a sua água está desprotegida, a demanda de matéria orgânica ela vai aumentar. Uma coisa que eu também até esqueci de citar para vocês, essa demanda de matéria orgânica, ela não só vem do nosso corpo, tá? Ela pode vir de situações externas, como poeira, folhas de árvore, aí, dependendo de como a pessoa tem a piscina, às vezes é uma região muito arborizada, caem muitas folhas dentro da piscina, automaticamente isso também é matéria orgânica. Então, automaticamente, se eu tenho isso e fico muito tempo sem fazer a cloração, automaticamente a minha demanda de cloro vai aumentar e fatalmente quando eu for adicionar o cloro, eu não vou ter ali residual que se mantenha por muito tempo. É necessário eu entrar com uma oxidação para corrigir essa demanda e retornar ao meu tratamento comum. Tá? Então, assim, se atentem a essa situação. Não deixem ficar as dosagens de cloro serem muito espaçadas. Tá? Por exemplo, a gente já teve situação dentro do saque que a pessoa dosa cloro de 15 em 15 dias dentro da piscina.
E aí pergunta pra gente, dosei cloro e não tá aparecendo cloro na minha água. Então, assim, é uma situação de demanda. Pense, 15 dias sem dosar cloro na água. Dependendo da situação ali, eu podia até ter incorrido já no esverdeamento. Tá? Então, lembre-se, a piscina, ela pode... não deixem um residual de cloro zerar dentro da piscina. Quando o residual de cloro zera, eu torno todo aquele ambiente propício para aumento de demanda, proliferação de bactérias e afins. E aí eu tenho que entrar com processos de oxidação para conseguir eliminar. Tá? Como fazer uma supercloração em piscinas tratadas com gerador de cloro? Nesse caso, o que a gente recomenda? Se a piscina está tratada com sal, a gente pede geralmente para desativar o gerador, faz o processo de oxidação com o supertratamento semanal, mantém a filtração e depois retorna o processo normal com o gerador. Se você optar por fazer isso com o composto clorado, no caso do hipoclorito de cálcio, a gente pede também da mesma forma. Desativa o gerador, faz todo o processo de oxidação, aguarda a queda do residual de cloro e depois você ativa novamente o gerador de cloro. Tudo bem? Tem uma piscina sem uso em uma casa que está em reforma. Posso colocar água sanitária na água uma vez por semana para evitar dengue? Renato, a concentração da água sanitária é de 2,5% ou 25.000 ppm. Tem algumas águas sanitárias que são indicadas aí para fazer processos de desinfecção, né? De modo geral de piscinas ou até mesmo de caixa d'água, e tem outro mesmo que é indicado apenas para limpeza do próprio ambiente. Não que ela não vá fazer o processo de desinfecção de forma eficiente, até porque ela é um sanitizante também, mas pode ali te atrapalhar. O ideal seria você utilizar, no caso, um composto clorado como o hipoclorito de cálcio ou genclor, cloro granulado ou até mesmo LE. Ou dependendo da situação, seria interessante você utilizar a pastilha, né, dentro da sua piscina, porque ela está em reforma, você não está utilizando. Pelo menos manter a pastilha ali dentro, para que ela faça o processo de cloração contínua. Dessa forma você fica mais tranquilo e está resguardado aí de dengue por mais tempo. Tá? E uma vez por semana também, ela não garante que vai manter residual. Você teria que aumentar também essa frequência. Tudo bem? Tem diferença no tratamento do cloro diluindo no balde de água do que espalhar com a peneira? Davi, de modo geral a gente sempre pede para fazer a diluição do cloro no balde e adicionar à piscina, a fim de evitar riscos aí para vocês, tá? Então sempre opte por fazer a diluição diretamente no balde e adicionar essa solução por toda a superfície da piscina, tudo bem? Dessa forma você fica mais tranquilo. Tá. Vamos lá, seguindo aqui. De um modo geral, galera, a vantagem de utilizar aí o supertratamento semanal é a velocidade com que eu consigo utilizar a piscina. E eu também não vou ter aí uma formação elevada de cloraminas quando eu utilizo o supertratamento semanal ao invés do cloro, como eu disse lá atrás. Primeiramente, quando eu utilizar o cloro, ele vai se combinar com toda a matéria orgânica, ele vai formar cloraminas para depois fazer o processo de redução, de oxidação desses compostos, tudo bem? Automaticamente, quando ele se combina, eu tenho uma perda, né, ali do processo da eficiência do processo de desinfecção. Então, automaticamente, primeiro ela vai ter que combinar tudo para depois ela conseguir oxidar. Então, ela vai ser um processo mais vagaroso, vamos dizer assim, né? Automaticamente, se eu utilizo o supertratamento semanal, ele elimina toda a matéria orgânica e, consequentemente, eu consigo ter uma melhor eficiência do próprio cloro. Tudo bem dentro da água. Galera,
a gente tem antes aqui, a gente já está perto aqui dos 10 minutinhos finais da live, a gente tem uma pequena novidade para passar para vocês. A gente veio falando aí ao longo da live do Pultrat, cloro granulado, a gente falou bastante dele, falou bastante do super tratamento semanal. Então, para quem não conhece o super tratamento semanal, é esse cara aqui, esse saquinho, como eu disse, 400 gramas tratam 40 metros cúbicos de água, tá? Então tá aqui, ó, super tratamento semanal. A novidade da Genco desse ano, 2021, é que nós vamos ter uma pequena novidade no balde do Pultrat cloro granulado. Ele vai em breve mudar a cara dele. Nossa embalagem passará a ser essa daqui, branca, dessa forma. Então, quando vocês forem procurar lá nas revendas, em breve o balde não será mais o balde azul, será o balde de Pultrat. Então, quando vocês ligarem para mim aí logo em breve, quando vocês falarem para mim assim, Alan, é aquele balde azul da Genco, agora vocês vão falar para mim que é o balde branco da Genco, tá? Então, sempre que vocês ligarem e não se lembrarem do nome do Pultrat, em breve ele passará a ser branco, tudo bem? Então tá aqui, ó. Quando vocês verem esse balde, não se assustem. Não é uma imitação, não é réplica, não foi nada do gênero, só foi mesmo uma alteração da embalagem aqui que a gente decidiu realizar. Tudo bem? Então o balde vai ficar dessa forma, o balde branco. Então, galera, mantendo aqui, vamos lá. E, em via de regra, se a gente adota realizar esse processo de oxidação pelo menos uma vez por semana, né, ou sempre que tiver uso intenso ou por algum problema dentro da piscina, automaticamente eu consigo manter a minha piscina por mais tempo, manter ela límpida por mais tempo, manter ela com uma nitidez legal e com um brilho legal. Automaticamente eu vou garantir aí para vocês a saúde da piscina e a saúde de vocês mesmos. Então, quando a gente indica realizar esses processos de oxidação, ou quando a gente afirma lá dentro da Genco, durante o saque, que é necessário pelo menos uma vez por semana dentro de uma piscina residencial realizar esse processo de oxidação, é por conta mesmo para proteger vocês e automaticamente diminuir aí a utilização de muitos produtos dentro da piscina, né? Diminuindo aí consideravelmente a carga do que nós estamos adicionando lá dentro dela. Automaticamente, quando eu faço isso, a minha piscina se torna segura e eu tenho aí uma utilização mais tranquila da água da minha piscina. Tá? De um modo geral, galera, sempre que vocês pensarem em algum problema no sentido de proliferação de algas, a minha água está levemente turva, opaca, realizem um processo de oxidação. Não tem problema. Sempre que a gente sai de um problema de algas, geralmente que é a maioria que a gente pega, e isso aí acontece geralmente quando a pessoa fica muito tempo sem adicionar cloro ou em consequência aí de muita chuva, fatalmente ela vai incorrer numa possibilidade de proliferação de algas dentro da própria piscina. Nessa situação, faz uma oxidação de choque, como eu disse, com Pultrat cloro granulado, você vai conseguir eliminar essas algas. Adiciona o Genfloc para fazer o processo de filtração e aglomeração dessas partículas lá no filtro. E o processo de decantação das partículas maiores vai acontecer e você faz o processo de aspiração drenando e depois retorna para a dosagem habitual de cloro. Consequentemente, você vai conseguir manter aí facilmente a piscina. Como eu disse, para a gente evitar esse tipo de situação de um aumento considerável de matéria orgânica dentro da piscina, ou perda da eficiência da cloração, no sentido que estou adicionando cloro e não estou observando o residual de cloro dentro da minha água, muitas vezes é um indicativo de alta demanda. Então é necessário fazer o processo de oxidação para diminuir essa demanda, tá, de cloro. Então lembre-se sempre, demanda é a quantidade de cloro, aliás, a quantidade de cloro que a piscina precisa para se manter ali dentro da faixa ideal. E às vezes essa demanda, dependendo da situação ali na piscina, tende a aumentar consideravelmente. Tá? Automaticamente, esse aumento de demanda
vai influenciar no seu consumo de cloro e fatalmente você vai necessitar de muito mais cloro para conseguir manter a piscina de forma eficiente. Tá? Temos mais uma pergunta da MJS Piscinas. É verdade que na utilização do monopersulfato eleva também o TDS? Bom, vamos responder essa pergunta de forma generalista. Vamos pensar em compostos que vão dentro da piscina. Todo composto químico que eu adiciono, ele tem uma parte ativa e uma parte inerte. Toda a parte inerte ele vai ficar depositado na piscina porque ele não vai ter ação. Quando essa parte inerte fica na piscina, ele contribui para o aumento do TDS. Isso vale para compostos como hipoclorito de cálcio, compostos por dicloro, que seria o gencloro clorogranulado, por exemplo. Tem o LE também. Então, todo produto ele tem uma parte inerte e vai contribuir para o aumento de sólidos totais dissolvidos. Como que a gente reduz sólidos totais dissolvidos de dentro da minha piscina? Através de retrolavagem ou troca parcial de água, dependendo aí da situação, se estiver muito elevado. Tá? O TDS, esse aumento de TDS, dependendo da concentração que ele estiver dentro da piscina, isso sim vai contribuir aí para uma ineficiência do meu processo de cloração e desinfecção. Por quê? Os meus espaços da água, vamos pensar dessa forma, eles estão totalmente preenchidos. Então, as moléculas de cloro, eles não conseguem transpor essas barreiras e chegarem até onde elas necessitam. No caso, nas moléculas orgânicas ou micro-organismos para fazer o processo de desinfecção. Consequentemente, eu tenho uma perda de eficiência no meu processo de desinfecção por conta de uma alta concentração de TDS. Tá? Então, dessa forma, a gente eliminando o TDS, a gente consegue reduzir. Pessoal, o pessoal do marketing me passou aqui quem foi o vencedor do prêmio dessa vez da nossa live e foi o @PereiraWeber. Se você puder, manifeste-se aí nos comentários para nós, para a gente falar com você um pouquinho e também conseguir te passar depois as orientações para o prêmio. Tá? Pode se manifestar aí, o pessoal do marketing depois entra em contato com você. Então foi o @PereiraWeber que ganhou o prêmio dessa vez. Tudo bem? Lembrando, dessa vez o prêmio está um pouquinho diferente. Tá? Lembrando que dessa vez a gente adicionou a pochete e a mochila da gente. Pessoal, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa live. Eu agradeço mais uma vez por vocês terem participado. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido sanar as dúvidas de vocês. Caso não tenha sanado por completo as dúvidas através aqui da live, entre em contato conosco através do saque. Nós teremos todo o prazer em tirar essas dúvidas novamente. A gente pode bater um papo legal via telefone ou via WhatsApp. A gente conversa com vocês lá e vai tirando todas as dúvidas que vocês tiverem referente à parte do tratamento. Não tem problema, tá? Então, fica uma boa noite para todos, tá? Tchau, tchau. Lembrando, nem qualquer dúvida que vocês tiverem referente à parte de tratamento, pode entrar em contato conosco. Nós receberemos vocês da melhor forma. Muito obrigado e tenham uma boa noite a todos.